Olá, meu nome é Natália Dias, sou graduanda de farmácia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vim falar um pouco sobre monitorização terapêutica de medicamento, ou MTM, que é um serviço da área de farmacocinética clínica realizado por uma equipe multiprofissional, onde o profissional farmacêutico é membro essencial. Ela visa a individualização de doses de medicamentos com o intuito de alcançar a máxima eficácia terapêutica com o mínimo de efeitos adversos. É definida como um serviço que compreende a mensuração e a interpretação dos níveis séricos de fármacos, com o objetivo de determinar as doses individualizadas necessárias para a obtenção de concentrações plasmáticas efetivas e seguras. A MTM não se restringe a uma simples mensuração da concentração plasmática do fármaco. É uma abordagem combinada que abrange técnicas e análises farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas, que contribuem para avaliar a eficácia e a segurança de um determinado medicamento em várias situações clínicas. Os primeiros registros da MTM são da década de 60 e visava reduzir as reações adversas de medicamentos como a digoxina, fenitoína, lítio e teofilina. Com as inovações na tecnologia analítica e a evolução dos fundamentos farmacocinéticos da ação dos fármacos, o monitoramento terapêutico tornou-se um serviço mais acessível aos pacientes. Na última década, a monitorização terapêutica, na maioria dos países em desenvolvimento, se resumia a ensaios em laboratórios de química clínica, e não de fato um monitoramento do medicamento com interpretação clínica, individualizando a posologia. Com as informações sobre o nível sérico do fármaco obtida na monitorização, se analisa e recomenda a substituição do fármaco ou o ajuste de doses quando a concentração plasmática do mesmo está excessiva. O ajuste de dose permite determinados desfechos clínicos como a redução de convulsão relacionada ao uso de anticonvulsivantes ou de outros efeitos adversos de outros medicamentos. O monitoramento terapêutico é aplicado para garantir a segurança e a eficácia do tratamento farmacológico e nos estudos de farmacocinética. É indicado para todas as condições clínicas, porém não deve ser utilizado de forma universal. É aplicado para pacientes com características farmacocinéticas particulares e com condições fisiopatológicas que não são contempladas nos regimes posológicos em estudos pré-clínicos e clínicos, como crianças, idosos, gestantes, pacientes com insuficiência renal ou hepática, com câncer e politraumatizados. É indicado para medicamentos que possuem janela terapêutica estreita entre o efeito terapêutico desejado e a resposta tóxica, ou seja, que possuem o maior risco de ocorrência de efeitos adversos. Os fármacos candidatos à monitorização precisam apresentar uma correlação concentração-resposta farmacológica para realizar o ajuste posológico. Nos casos em que os fármacos têm ampla janela terapêutica, como as penicilinas, possuem efeitos facilmente identificáveis como analgésicos ou que modificam parâmetros biológicos passíveis de monitorização, como pressão arterial e glicemia, a monitorização terapêutica não é indicada, por não acrescentar informações relevantes para a decisão clínica. Exemplos de classes farmacológicas em que é feito o monitoramento terapêutico são antimicrobianos, como vancomicina, antirretrovirais, como ritonavir, antiepiléticos como a carbamazepina, antineoplásicos e imunossupressores como o metotrexato, antidepressivos como a imipramina e cardioativos como a digoxina. O monitoramento terapêutico de medicamentos é composto por 3 fases: a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Na fase pré-analítica são trocadas informações entre o farmacêutico clínico e o restante dos membros da equipe multiprofissional. É discutido as metas e o plano de cuidado, individualizando as intervenções necessárias e o uso racional de fármacos. Com base na avaliação do paciente, vai ser respondido se há necessidade da monitorização e qual a dose ou posologia mais indicada para o paciente atingir a meta determinada. Nessa etapa, a coleta de amostras deve ser realizada nos horários corretos, para não acarretar níveis séricos falsamente elevados e para obter a máxima informação farmacocinética e clínica. Além disso, as amostras precisam ser transportadas, armazenadas e preparadas para a fase analítica corretamente. Na fase analítica, é feita a quantificação do fármaco, nas amostras coletadas de fluidos biológicos como sangue total, plasma, soro e na saliva. A análise é feita a partir de uma técnica de dosagem adequada e de método analítico validado, assegurando assim a confiabilidade dos resultados. Nesta fase, é importante que o farmacêutico clínico
conheça as interferências que podem alterar o resultado das análises. Na fase pós-analítica, é feita a interpretação farmacocinética dos dados. É correlacionado o resultado da análise feita no laboratório com o efeito clínico determinado como meta terapêutica. A interpretação do valor da concentração plasmática encontrada junto com as informações disponíveis sobre a relação concentração-efeito do fármaco permite a revisão da posologia, aumentando as chances de sucesso da farmacoterapia empregada. Mesmo com os gastos com o procedimento laboratorial e do pessoal envolvido, a MTM possui como benefícios econômicos a diminuição do tempo de internação, da duração do tratamento e do consumo de medicamentos pelos pacientes. No entanto, o maior benefício é o impacto positivo no atendimento ao paciente, com desfechos clínicos em que há redução de efeitos adversos. No campo científico, a monitorização terapêutica está em constante evolução. Com isso, é essencial a atualização do farmacêutico e da equipe multiprofissional envolvida no processo de cuidado para melhorar a qualidade do serviço.